Na aula anterior, nós falamos sobre a necessidade de desenvolvimento de uma métrica de acompanhamento das finanças públicas. Ou seja, nós vimos que o governo desenvolveu indicadores que possibilitaram o acompanhamento, que possibilitaram que este governo soubesse, conhecesse a sua situação fiscal. Este não foi um processo imediato. Após a criação desses indicadores, houve todo um conjunto de problemas que limitaram e fizeram com que a sociedade apresentasse baixa confiabilidade nos resultados divulgados pelo governo. No entanto, após alguns anos de aprendizagem, esse indicador passou a ser confiável. Apesar de o Brasil já contar com o indicador, ainda existiam dois importantes temas que careciam de reformas, quais sejam a necessidade de maior controle sobre as finanças públicas, isto é, a necessidade de estabelecimento de botões que pudessem ser clicados, que pudessem ser apertados em períodos de crise, e a necessidade de maior transparência das contas públicas. Na segunda metade da década de 80, principalmente na segunda metade da década de 80, o governo ele irá realizar um conjunto de reformas com o objetivo justamente de estabelecer o controle do governo central, do presidente da República, sobre as contas dos diferentes entes, maior transparência e para eliminar a multiplicidade orçamentária. Então vejam, qual que era o problema que o governo enfrentava? A falta de padronização. Cada ente apresentava suas contas, mensurava as suas contas de acordo com uma metodologia própria, de tal forma que o país carecia de uma metodologia padronizada e integrada que possibilitasse que o governo tivesse uma noção do todo, que possibilitasse que o governo conseguisse mensurar com precisão a sua saúde fiscal. Quais foram as medidas adotadas? Primeira medida: incorporação gradual das contas do orçamento monetário ao orçamento geral da União. Vejam, lembram da nossa aula passada que nós discutimos e mostramos que existia um orçamento oficial do governo, o Orçamento Geral da União, aprovado pelo Congresso Nacional, mas que começou a existir uma multiplicidade orçamentária. Existia o orçamento do Banco Central. O Banco Central, através da conta movimento, ele fazia políticas de fomento por meio da emissão de títulos públicos e de endividamento público e expansão de moeda. Então vejam, o que essa medida faz? Ela simplesmente acaba com a liberdade do Banco Central. A partir de agora, o orçamento monetário, a política monetária, ela tem que ser declarada no Orçamento Geral da União. Toda a rolagem da dívida, todas as operações feitas pelo Banco Central, elas têm que ser submetidas à apreciação do Orçamento Geral da União. Aqui, Banco Central. O mesmo para as estatais. As estatais também passaram a ter as suas contas aprovadas pelo Orçamento Geral da União. Próximo passo, então, primeiro passo, acabar com a liberdade decorrente da Lei Complementar número 12. Segundo passo, extinguir a conta movimento. Vejam, essas medidas, a extinção da conta movimento, por exemplo, ela foi feita em 86, ou seja, em outras palavras, aquele pote de ouro que o Banco Central, que o Banco do Brasil possuía, que quando ele desejasse, ele podia ir lá e tirar uma moeda,
Simplesmente o Banco do Brasil parou de ter acesso a este pote maravilhoso de ouro. O arco-íris ele foi desfeito. Se no final do arco-íris sempre tem um pote de ouro, o que é o arco-íris? É a conta movimento. O Banco Central ele não conseguiu mais acessar esses recursos. Terceira reforma: extinção de todas as funções de fomento do Banco Central. O Banco Central tem que fazer empréstimo de último recurso para os bancos, para os demais bancos. O Banco Central não tem nada que está fazendo operação de crédito, não tem que fazer operação de fomento. Não é essa uma atribuição do Banco Central. Quarta reforma: criação da Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, criação de um órgão específico responsável por realizar toda a gestão e o acompanhamento da situação fiscal do governo. Quinta reforma: exigência de que todas as despesas federais contassem com apoio prévio do Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional, todo o orçamento geral da União, ele deve ser submetido à apreciação do Congresso Nacional. Se as contas públicas, se tiver uma conta pública que não for declarada ao Congresso Nacional, ela simplesmente não pode ser realizada, sob o risco de crime de improbidade administrativa. O gestor público ele não pode sair gastando sem que este gasto tenha sido aprovado previamente pelo Congresso Nacional. Transferência da administração da dívida pública para o Ministério da Fazenda e incorporação dessa conta ao Orçamento Geral da União. A Controladoria Geral da União fica responsável por gerir essa conta. Ou seja, todas as operações relacionadas à dívida pública têm que ser declaradas. Essas operações elas têm que ser limitadas, elas são controladas pelo Congresso Nacional. Resultado: todas essas medidas fizeram o quê? Resultaram no fechamento da torneirinha. Eliminaram importantes focos de desperdício de recurso público, possibilitaram a dotação das contas públicas de maior transparência e também fizeram com que o Congresso Nacional, com que o Executivo, passassem a ter o pleno controle sobre os gastos públicos. Ou seja, agora o Executivo ele contava com um botão que ele poderia apertar. Não existe mais nenhum ente rebelde nesse país. As contas de todos os entes do governo precisam contar com a aprovação prévia do Congresso, precisam ser declaradas. No final da década de 80, o que nós tivemos? A Constituição Federal de 88. Sendo que essa Constituição, ela representou um tiro no pé do governo. Por quê? Porque ela estabeleceu que, por um lado, ela reduziu a arrecadação do governo federal. Alguns tributos que eram de competência do governo federal passaram a ser de competência dos governos estaduais e municipais. Ou seja, por um lado, a Constituição Federal ela reduziu a arrecadação do governo. Por outro lado, ela estabeleceu como que o governo federal como responsável pela realização de todo um conjunto de gastos. Por exemplo, aumento dos gastos com o sistema previdenciário. Qual que é o outro nome pelo qual a Constituição de 88 é conhecida? Constituição Cidadã. Então vejam, em um processo de sístole, diástole, se antes
Com o governo militar, houve uma compressão dos direitos sociais, ou seja, houve um processo de sístole em torno dos direitos sociais. Nada mais normal que a redemocratização do país resulte num processo de diástole caracterizado pela necessidade de pagamento da dívida social. O processo de concentração de renda, de pobreza extrema crescente, a Constituição de 88, no bojo do processo de redemocratização, ela diz, o Estado ele tem que pagar a sua dívida social. Além disso, a Constituição de 88 ela também colocou uma corda no pescoço do governo. Por quê? Porque diversos gastos com educação, com saúde, com benefícios previdenciários, eles passaram a ser fixados pela Constituição de tal forma que o governo ele perdeu a liberdade sobre uma parte significativa dos seus gastos. Esses gastos eles têm que ser realizados independente da situação fiscal. De tal forma que essa falta de liberdade do governo, de espaço de manobra para definir os seus gastos, acabou restringindo e pressionando as contas públicas para cima. Consequência, o governo teve como que o montante de gastos do governo federal se elevou, a arrecadação se reduziu, não existe mágica. Para fechar essa conta, o governo teve que criar novos tributos. Então vejam, basicamente o que nós temos, o período da década de 80 é isso. Ela termina com a expansão nos gastos do governo em função justamente desse período dessa necessidade de aumento dos gastos sociais. Outro ponto importante que nós precisamos abordar. O final da década de 80, ele também observa a aceleração da inflação e com ela vem o efeito Tanzi. O que é o efeito Tanzi? O efeito Tanzi é nada mais nada menos do que o efeito negativo da inflação sobre os gastos do governo. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui a seguinte situação. O governo, conforme nós sabemos, a arrecadação do governo, o déficit, é dado pelo gasto menos a tributação. Esse indicador ele identifica a situação corrente do governo, se o governo está sendo deficitário ou superavitário. Qual que é o problema? O problema é que a inflação, por exemplo, se uma pessoa pagar do IPI comprar um carro no mês de janeiro, sobre este carro, ela vai ter que recolher um determinado montante de IPI, de impostos sobre produtos industrializados. Digamos, vamos considerar um exemplo extremamente simples, fictício e irrealista. Se a alíquota de IPI for de 10% e o valor do carro for de 100 mil, qual a implicação? Essa empresa, em janeiro deste ano, terá que recorrer à União o valor de 10 mil. 100 mil vezes 10%, 10 mil. Qual que é o problema? Esse valor ele deveria ser recolhido aqui no mês de janeiro. Mas a empresa ela só vai efetivamente recolher para a União este valor no mês de março. Qual que é a consequência? A inflação ela vai corroendo os gastos, o valor dessa arrecadação. Se nesse período a inflação for de 60%, esses 10 mil aqui no mês de janeiro, quando chegar ao mês de março, vão se transformar em apenas 4 mil. Ou seja, a inflação ela resulta
na redução da arrecadação do governo, levando a uma situação de déficit fiscal. É isso que o Brasil observa na segunda metade da década de 80. No entanto, na década de 90 a situação se inverte. Por quê? Porque surge o chamado efeito Tanzi ao contrário ou efeito baixa. Vejam, o que nós temos aqui? Um processo de adaptação do fisco. O fisco, dada essa situação, ele se adapta. Fazendo o quê? Fazendo com que a arrecadação passe a ser indexada à inflação. O fisco reduz o máximo possível o prazo de recolhimento dos tributos, ou seja, se antes uma empresa tinha que recolher do tributo a cada 6 meses, agora este prazo é apertado o máximo possível tecnicamente, para 3 meses, por exemplo, justamente para reduzir o efeito da arrecadação. E além disso, esse tributo ele passa a ter que ser recolhido com base na sua correção pela inflação do período. Ou seja, se a inflação foi de 60%, mesmo que em janeiro o valor tenha sido de 100 mil, o que gera uma arrecadação de 10 mil, com a inflação de 60%, lá em março essa empresa vai ter que recolher 16 mil e não apenas 10 mil. Por outro lado, o governo faz o quê? Ele atrasa o repasse dos gastos, o pagamento das suas despesas e o repasse de recursos para estados e municípios. Com isso, um gasto que lá em janeiro, vamos imaginar o seguinte, o governo federal tem que repassar para o município em janeiro o valor de 10 mil. O que ele faz? Ele atrasa este repasse para março. Assim, aquele valor que era de 10 mil em janeiro, como ele repassa só em março, a inflação vai ter que corroer este valor. Consequência de tudo isso, a inflação, em vez de corroer em vez de deteriorar a situação fiscal do governo, ela passou a ter efeito contrário. Por causa dessas manobras adotadas pelo governo, uma situação inicial, no começo do ano, o orçamento do governo não era suficiente para cobrir os seus gastos. Mas por causa do imposto inflacionário, por causa do efeito baixa, a inflação corroía os gastos, sendo a arrecadação indexada, de tal forma que no final do ano o governo estava superavitário. É a mágica da inflação. O governo utilizava a inflação para conseguir fechar as suas contas. E isso contribuiu para que na primeira metade da década de 90, o governo passasse a apresentar uma situação fiscal positiva. Ou seja, o governo aprendeu a como fazer com que como utilizar a inflação a seu favor. Bom, sobre a década de 80, sobre as medidas adotadas e a situação fiscal do governo, seria isso.